Fala galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre uma geometria molecular piramidal trigonal e trigonal plana. Ah, mas existe diferença? Sim. Olha só, aqui eu vou mostrar para vocês a geometria do SO3. Então, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a geometria do SO3, tá? E do NH3. Só adiantando, essa daqui é uma trigonal plana. E o NH3, na verdade, é uma piramidal trigonal. Olha, existe uma certa diferença entre as referências, então às vezes você vai achar, por exemplo, NH3 só como piramidal, tá? Ou você vai achar o SO3 como trigonal planar. Eu particularmente gosto do livro do Brown, gosto da referência, e aí ele utiliza como trigonal plana e piramidal trigonal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais rapidinho, então se você ficar meio perdido, não se preocupe, porque eu vou deixar na descrição o link de alguns vídeos onde eu mostro como fazer a determinação da geometria molecular desde o início, qual a relação dela com a polaridade, por exemplo. Então hoje eu vou um pouquinho mais rapidinho, que eu só vou diferenciar essas duas geometrias, tá? Mas se você ficar meio perdidinho, não se preocupe, é só assistir esses vídeos anteriores, beleza? Bom, gente, e a princípio parece que essas duas moléculas, elas são muito parecidas, né? Porque teoricamente teriam as mesmas propriedades, teriam a mesma geometria, porque veja só, eu tenho um átomo, né? Que aqui vai ser o átomo central, vai ser o enxofre também. Então, eu tenho um átomo rodeado por 3 átomos de oxigênio. Assim como no NH3 aqui, ó, eu tenho um átomo de nitrogênio rodeado por 3 átomos de hidrogênio. Então, parecem ser muito parecidos, mas não são. Então, só para a gente começar, vou começar aqui com SO3, beleza? A primeira coisa, para quem já assistiu os vídeos sobre geometria molecular, sabe que eu vou determinar aqui os elétrons de valência. Então, se vocês buscarem na tabela periódica, o enxofre e o oxigênio, eles estão na família 6A, ou seja, eles possuem 6 elétrons no seu nível de valência, tá? Só que o enxofre eu tenho apenas um, beleza? Eu já coloquei aqui. Agora, o oxigênio tem o quê? 3 elétrons aqui. Então, eu tenho que multiplicar por 3. Então, eu tenho um total de 18 elétrons envolvidos aqui no oxigênio. Vou fazer essa somatória, então isso aqui vai dar 24 elétrons, ou seja, isso daqui dá 12 pares de elétrons. Galera, se você não lembra por que eu tô fazendo isso, não esqueça de assistir aos outros vídeos, belezinha? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer então, depois de determinar esses pares, é colocar aqui, ó, o enxofre como átomo central e fazer pelo menos uma ligação simples com cada átomo periférico, tá? Os átomos periféricos são os átomos que estão ao redor, ou seja, os oxigênios. Beleza, fiz aqui, ó, pelo menos uma ligação simples. Cada ligação simples significa que eu tenho um par de elétrons em cada uma dessas. Então, ó, eu já utilizei 1, 2, 3 pares de elétrons, né? Então, aqui ainda falta colocar 9 pares, beleza? Então, próximo passo, vou colocar os pares de elétrons primeiramente nos átomos periféricos, ou seja, nos oxigênios, até dar a regra do octeto. Então, ó, vou colocar aqui. Então, aqui nesse oxigênio, eu já coloquei 4 pares, porque, ó, um parzinho, 2 parzinhos, 3 parzinhos, mais esse daqui, ó, que é a ligação simples. Então, aqui, ó, já estou com 4 pares. Isso quer dizer que eu tenho 8 elétrons nesse oxigênio. Vou fazer a mesma coisa para o restante, até porque se trata de oxigênio. Como só tem uma ligação simples, vai ficar tudo da mesma forma. Deu a regra do octeto para os 3 oxigênios periféricos. Porém, galera, se você somar todos os pares de elétrons, eu usei 4 pares nesse primeiro oxigênio,
utilizei aqui 4 pares nesse oxigênio e utilizei 4 pares aqui. Ou seja, eu já utilizei os 12 pares de elétrons, né? E se eu vier aqui, ó, no enxofre, o que que acontece? Esse enxofre, então eu não tenho mais pares de elétrons para colocar, porque eu já coloquei todos. Só que o enxofre, que é o átomo central, o que que vai acontecer? Ó, ele só tem uma ligação simples aqui, outra ligação simples aqui, outra ligação simples aqui. Então, o enxofre, ele está com apenas 3 pares de elétrons. O que que significa isso? Significa que esses 3 pares de elétrons representam 6 elétrons. Então, para ele, não deu a regra do octeto. Opa! Então, o que que eu faço? Calma, não se desespere. O que é o próximo passo aqui é a gente fazer pelo menos uma ligação dupla, beleza? Vamos fazer isso? Bom, então eu já vou colocar aqui para vocês com uma dupla ligação para a gente poder suprir a regra do octeto para o enxofre também. Bom, com essa dupla ligação eu já coloquei 4 pares aqui, ou seja, só faltam 8 pares para poder completar aqui os 12 pares de elétrons. Para dar a regra do octeto aqui nos átomos periféricos, esse aqui eu só vou colocar mais 2 parzinhos, porque, ó, veja, ele vai ficar com 1, 2, 3, 4 pares, certo? E vou fazer a mesma coisa para o restante, só que até dar os 4 pares, ou seja, 8 elétrons, porque tem que dar a regra do octeto. Muito bem, deu a regra do octeto para todos os oxigênios agora. Ok, e veja, eu já coloquei, se você contar aqui, ó, as ligações e os pares de elétrons que foram adicionados, eu já coloquei aqui os 12 pares de elétrons, beleza? Vamos ver agora se o enxofre deu a regra. Se você observar, esse oxigênio está ok com a regra do octeto, ó, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 pares. A mesma coisa aqui para esses oxigênios que estão numa ligação simples, também estão com a regra do octeto. E agora, ó, se eu observar aqui esse enxofre, ó, ele tem 2 ligações aqui, né? Então tem uma dupla ligação aqui com esse oxigênio aqui de cima e tem mais as 2 daqui de baixo. Ou seja, agora ele está com 4 ligações aqui, né? Ou seja, 4 pares, ou seja, 8 elétrons. Beleza, agora deu a regra do octeto para todos. Ah, professora, então é assim que é assim que eu monto a estrutura aqui do SO3. Não. Sabe por quê? Porque eu preciso avaliar o quê? A carga formal, beleza? Se você não lembra disso, assista lá os nossos vídeos anteriores. Então, eu preciso analisar a carga formal. Por quê? Porque essa carga formal, para ser a estrutura mais estável, ela tem que estar em 0 ou o mais próximo possível disso. Se elas estiverem em 0, beleza, se todos os átomos estiverem em 0, ok, perfeito, ela está na forma mais estável. Tem algumas exceções que não vão dar 0, tá? Às vezes íons, algumas outras estruturas, mas tem que ser a menor carga possível. Se você fez todas as modificações, aquela é a menor, beleza. Então vamos lá, vamos avaliar aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, carga formal do enxofre, lembrando o que que é isso, né? São os elétrons de valência menos os elétrons que estão na estrutura, tá? Pode pegar lá os nossos vídeos anteriores que tem uma explicação mais detalhada sobre a carga formal. Muito bem, então se eu pegar aqui, ó, o enxofre, vou até utilizar uma outra cor para facilitar. Então, se eu pegar aqui, ó, o enxofre, os elétrons de valência, o enxofre tem 6 elétrons de valência, certo? O que são os elétrons de estrutura? Eu venho aqui, ó, e é como se eu dividisse a estrutura, eu quebro essa estrutura, beleza? E aí eu vejo quantos elétrons que ficaram aqui para esse enxofre. Então, ó, se eu contar, ficou 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque eu quebro, então fica um para o oxigênio, outro para o enxofre, tá? Então aqui fica 6 menos 4, isso daqui, ó, vai dar uma carga formal de 2 elétrons, ou seja, ó, ela não tá dando 0. Isso aqui já é um indício de que não é a forma mais estável, tá? Bom, vamos pegar aqui, ó, a carga formal do oxigênio que faz a ligação dupla, ou seja, esse oxigênio aqui, ó.
O oxigênio ele tem 6 elétrons de valência. Se eu pegar aqui e quebrar essa estrutura, quanto que vai sobrar para esse elétron? Vamos colocar com uma outra cor aqui que já está meio bagunçado. Então, vou colocar com azul, ó. Então, quando eu quebro a estrutura, eu fico aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, 6 menos 6, beleza. No caso do oxigênio com dupla, ele tá com 0. Isso aqui, ó, gente, já me identifica que a ligação dupla deixa o oxigênio mais estável, tá? Se eu pegar a carga formal do oxigênio com apenas uma ligação simples, o que vai acontecer aqui, ó? O oxigênio tem 6 elétrons de valência, e se eu pegar aqui, ó, na estrutura do oxigênio que faz a ligação simples, o que eu vou ter, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 6 menos 7 aqui, eu vou ter uma carga aqui de menos 1. Então, ele não está em 0. Então, deve ter uma forma da gente deixar ele mais estável, tá? E tem sim. Qual é o próximo passo? Você fala assim, poxa, se não está na forma mais estável, o que eu posso fazer para definir se realmente essa é a mais estável ou se tem uma forma mais estável? Você vai colocando mais compartilhamentos, mais ligações. Ou seja, você vai colocar mais uma ligação dupla aqui. Então, se você for tentando, eu não vou fazer todas as formas, mas se você for tentando, a carga formal mais estável aqui é fazendo dupla com os 3 oxigênios, ok? Então, continuam os 12 pares para eu colocar aqui. Então, aqui, se você observar, se eu fizer a dupla com os 3 oxigênios, o que eu vou ter aqui, ó? Eu já vou ter 2 pares de elétrons, 4, 6 pares de elétrons já foram colocados. Eu só preciso colocar mais 6 pares, porque são 12 ao total, certo? Então, para dar, aí eu vou sempre no átomo periférico primeiro e vou dar a regra do octeto. Então, ó, se eu pegar esse oxigênio aqui, ó, eu vou colocar mais 2 parzinhos de elétrons. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 pares de elétrons para ele, ou seja, já deu a regra do octeto. Vou fazer isso para todos, porque eles estão agora com ligação dupla. Então, veja, agora todos os oxigênios já deu a regra do octeto, certo? Ó, observem aqui. Eu tenho aqui, ó, 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, tá? Então, já deu a regra do octeto para todos os oxigênios. Beleza, vamos ver se deu a regra do octeto aqui para o enxofre, ó. Veja, se você pegar esse enxofre, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai ficar com 2, 4, 6 pares. Aí você vai falar assim, poxa, mas o enxofre, se ele ficar com 6 pares aqui, ele na verdade vai estar dando o quê? 12 elétrons. Poxa, mas o enxofre ele pode? Sim, porque o enxofre ele pode sofrer o que a gente chama de expansão do nível de valência. A gente também tem um vídeo que mostra o que é a expansão do nível de valência e quais são os elementos que podem sofrer expansão do nível de valência, tá? Agora, por que aí você fala assim, poxa, mas o anterior, ele... se eu tivesse aqui, né, essa forma, apesar da bagunça aqui, né, mas se eu tivesse uma dupla e uma simples, essa forma que a gente fez aqui, deu regra do octeto para todos. Por que essa última que eu fiz aqui é a mais correta? Por conta da carga formal. Veja, o enxofre, ele tem 6 elétrons de valência, certo? Se eu cortar a estrutura aqui, vamos colocar de outra cor, se eu cortar a estrutura aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter, ó, vamos fazer a continha? Quebra a estrutura, ou seja, fica um para o enxofre, um para o oxigênio. Então, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons aqui ao redor, 6 elétrons de estrutura do enxofre, né? Então, vai aqui, 6 menos 6 vai dar igual a 0. E vamos fazer aqui, ó, carga formal do oxigênio. Veja que todos os oxigênios aqui estão iguais, né? Porque todos estão fazendo uma ligação dupla. Então, se eu pegar aqui, ó, os oxigênios, todos estão fazendo a ligação dupla, eu só preciso fazer uma continha, tá? Então, o oxigênio, ele possui 6 elétrons de valência, certo? Quando eu quebro a estrutura, vamos utilizar uma outra cor aqui,
Ó, veja que eu vou pegar esse aqui. Então, quebrei a estrutura, vou pegar esse aqui de baixo, tá? Quebrei a estrutura aqui que eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter aqui, ó, 6 elétrons. Todos eles estão iguais aqui. Então, carga formal igual a 0. Opa, então essa é a estrutura mais estável do SO3. Veja, aí você fala, por que que você fez tudo isso e o que isso afeta a geometria? Na verdade, veja, o enxofre, ele está aqui no meio, ele está ligado aos 3 oxigênios, certo? E não tem mais elétron nenhum sobrando aqui no enxofre. Ele compartilhou todos os elétrons que estão na valência dele, né? No nível de valência. Então, gente, o que acontece? Esses oxigênios, eles têm elétrons aqui que a gente já colocou, certo? Esses elétrons desse oxigênio aqui vai se repelir com os elétrons do outro oxigênio. E assim por diante. Então, o que acontece? A distância entre esses 3 oxigênios vão ser, o ângulo, né, que ficaria aqui ao redor, vão ser iguais. Tá? Então, eu tenho o mesmo ângulo aqui de um oxigênio para o outro, o mesmo ângulo de um oxigênio para o outro, o mesmo ângulo de um oxigênio para o outro aqui. Isso quer dizer que, e não tenho nenhum elétron que não esteja compartilhado. Todos os elétrons aqui, ó, desse enxofre estão compartilhados. Quando eu tenho esse tipo de estrutura, significa que eu tenho uma geometria trigonal plana, beleza? Então, essa é uma geometria trigonal plana. Ok. Agora, o NH3, ele me parece muito próximo, né? Se eu pegar aqui, ó, SO3 e comparar com NH3, né? Me parece muito próximo. Eles têm diferença? Tem, nós vamos ver isso agora. Bom, a gente já viu então o SO3, viu que essa molécula possui uma geometria trigonal plana. Agora vamos ver então o NH3 para a gente ver por que eles são tão parecidos, né? E são moléculas tão parecidas, mas com uma geometria diferente, o que acaba gerando uma propriedade diferente para as mesmas, né? Então, vamos lá, mesma coisa, nitrogênio, 5 elétrons de valência, hidrogênio possui 1 elétron de valência. Como nós temos 3 hidrogênios, então fica 1 vezes 3 aqui, o que dá um total de 3 elétrons. Ou seja, eu tenho aqui 8 elétrons, o que dá, a gente sabe que tem que colocar pares, o que dá 4 pares, certo? Muito bem. Feito isso, o que acontece, galera? A gente vai agora colocar um átomo central, assim como a gente fez no outro, tá? Eu já vou colocar aqui, ó, de uma maneira diferente, porque eu já sei que vai dar uma outra geometria, tá? Mas vocês podem, a princípio, colocar da forma que vocês acharem melhor, porque vocês ainda não fazem ideia antes, né, de qual geometria que vai dar, beleza? Vamos lá. O que acontece? Aqui eu tenho só 4 pares para distribuir. Só que veja, quando a gente vai fazer uma estrutura, vai montar uma estrutura, o que vai acontecer? Eu coloco um átomo central, que nesse caso é o nitrogênio, e tem que fazer pelo menos uma ligação com cada átomo periférico. Nesse caso, os átomos periféricos são os hidrogênios, certo? Por que eu sei que já é o hidrogênio? Veja, o hidrogênio, ele só pode... O hidrogênio, na verdade, ele tem um nível só, né? E o que acontece? Porque ele só tem um elétron. Então, ele só vai ter o nível 1, que vai com o subnível S. Ou seja, o máximo que cabe lá, quando a gente faz lá a distribuição de Linus Pauling, a gente sabe que é um S2, 2S2, 2P6 e assim por diante, certo? Quando a gente faz a distribuição eletrônica. A gente percebe que no primeiro nível, ou seja, o mais correto é a gente falar nível, né? Mas lá no primeiro conceito que a gente tem, são camadas, que é a camada K, por exemplo, só cabem 2 elétrons. Então, no primeiro nível ou na primeira camada, ele se torna estável com 2 elétrons, que é o caso, por exemplo, do hidrogênio e o caso do hélio, que também ele é estável, um gás nobre que é estável apenas com 2 elétrons, tá? Então, o hidrogênio, como ele só tem lá
o nível de valência dele é o primeiro, né? Então ele se torna estável com 2 elétrons. Então a partir do momento que eu já faço uma ligação com ele, né? Um compartilhamento com ele, ele já fica com 2 elétrons, já se torna estável, tá? Muito bem, e aí, por isso que ele só pode ser átomo periférico, ele nunca pode ser o átomo central, porque se ele for o átomo central, ele teria que fazer mais de uma ligação, e ele não comporta uma ligação só, para se tornar estável, né? Por que uma ligação, por que um compartilhamento só? Porque ele se torna estável com 2 elétrons, e um compartilhamento já é um par de elétrons, ou seja, já equivale a 2 elétrons, né? Então aqui, ó, cada átomo de hidrogênio já está estável, é como se tivesse atingido a regra do octeto, só que no caso do hidrogênio são só 2. Muito bem, então já coloquei 3 pares, só falta 1. Aqui a gente já sabe que todos os hidrogênios já receberam os elétrons que precisavam. Então onde que eu vou colocar um par que falta? No nitrogênio, beleza? Bom, se a gente colocar o par que falta aqui, o que acontece? O nitrogênio, ele vai ter um par, 2 pares, 3 pares, com esse aqui que a gente colocou, 4 pares. Ou seja, 4 pares, 8 elétrons. Então, deu a regra do octeto para o nitrogênio também. Ok? Vamos lá, gente. Para a gente ter certeza que isso daqui está na forma mais estável, o que a gente vai fazer? Carga formal, certo? A carga formal, por exemplo, dos hidrogênios, tudo igual, né? Porque eu tenho os hidrogênios com apenas uma ligação simples cada um, certo? Então, eu tenho lá os elétrons de valência menos os elétrons de estrutura, beleza? Então, a carga formal do hidrogênio vai ser elétrons de valência. O hidrogênio só possui um elétron de valência. E para eu saber da estrutura, o que eu faço? Mesmo quebra a estrutura, não é? Então, vem aqui, ó, quebra a estrutura, divido a estrutura. Então, é como se ficasse um elétron para o hidrogênio, outro elétron para o nitrogênio. Então, aqui, se eu quebrar a estrutura, com quantos elétrons ficam cada hidrogênio? Vai ficar com apenas 1, certo? Então, eu vou ter aqui 1 menos 1 vai ser igual a 0. Carga formal. Percebam que todos os hidrogênios estão iguais, certo? Se todos os hidrogênios estão iguais, significa que eu não preciso ficar calculando. Eu já calculei 1, então eu já sei que esse possui carga formal igual a 0, esse aqui possui carga formal igual a 0 e esse aqui carga formal igual a 0. Tudo igual a 0, ou seja, já estão bem estáveis. Vamos ver do nitrogênio. Nitrogênio possui 5 elétrons de valência, menos. Vamos lá, se eu quebrar, vou até colocar com uma outra cor para facilitar. Se eu quebrar a estrutura aqui, o que vai acontecer? Veja aqui de azulzinho. Eu vou ter 1, 2, 3, né? 4 e 5. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 elétrons. 5 menos 5, 0. Ou seja, 0 aqui, 0 aqui, significa que essa é a forma mais estável. Bom, gente, aqui a gente tem o SO3, que a gente já sabe que é uma trigonal plana. E qual é a diferença principal dela para o NH3? Veja só, aqui... Percebam que o enxofre, ele está compartilhando aqui, ó, todos os elétrons. Ele não tem elétrons aqui que são não ligantes, ou seja, que não são compartilhados, tá? Então, o que acontece? Já no caso aqui do NH3, a gente tem, ó, um parzinho de elétrons aqui que ele não está compartilhado com ninguém. Ele está aqui, ó, junto ao nitrogênio. E lembra que eu falei para vocês, ó, o que faz manter essa distância, essa angulação, né, a mesma angulação entre os oxigênios? São os elétrons que estão nesses átomos aqui, nesses oxigênios aqui, nesses elementos periféricos, né? No caso aqui, apesar de eu ter só 3 átomos ao redor, assim como o SO3, mas eu tenho um par de elétrons não compartilhados. E esse par de elétrons não compartilhados, ele também vai repelir os elétrons que estão localizados nos átomos periféricos. Por isso ele pode não ser um átomo, mas ele ocupa um espaço de um átomo. Então, ó, aqui onde eu tenho esse par de elétrons, é como se eu tivesse um elemento aí, um outro átomo. Então, ele ocupa um espaço,
ok? Então, se ele ocupa um espaço, ele já não vai ter a mesma geometria que o SO3, porque o SO3, ele tem tudo compartilhado. Veja, ele não tem nenhum elétron que não esteja compartilhado, ou seja, ele não tem um parzinho de elétron solto aqui, ele não tem. Então, tudo dele está compartilhado. Então, a angulação aqui, ó, é certinha. Já no caso do NH3, essa angulação aqui, ele tem que contar esse par de elétrons também. Então, por isso que o NH3, então, vai ser uma piramidal trigonal. Ou seja, né, ela vai ter uma geometria diferente do SO3, que é uma trigonal plana. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E mais um detalhezinho aqui que eu esqueci de falar. O que acontece? Por que dá bastante diferença nisso? Nesse caso aqui, ó, do SO3, como ele não tem, ele tem exatamente a mesma angulação aqui, se eu pegar pelas regras dos vetores aqui, esses vetores eles vão se anular. Por que eu tô falando em vetor? O oxigênio, ele é mais eletronegativo, então ele atrai o elétron com mais força. Então existe aqui um dipolo negativo nesse oxigênio. Você não sabe do que eu tô falando? Então assista nosso vídeo que fala sobre a polaridade em relação à geometria molecular, como que ela influencia. Então, por conta dessa influência, o que vai acontecer? O NH3 vai ser uma molécula polar, enquanto o SO3 vai ser uma molécula apolar. Então, o fato de uma ser polar e a outra apolar já muda por completo a característica dessas duas moléculas, dessas duas substâncias, beleza? Então, gente, a geometria, apesar do SO3 e do NH3 serem moléculas, quando você bate o olho, a princípio parecem ser muito parecidas, parecem ser muito semelhantes, né? Mas elas acabam tendo propriedades bem diferentes, justamente por conta da sua geometria. Não esqueçam de assistir esse vídeo que dá a relação aqui entre a geometria e a polaridade, porque aí você vai entender melhor essa relação. Beleza, galera? Até o nosso próximo vídeo.